Galera, quem aqui gosta de corrida? Correr na rua, esteira? Tem uma galera. Sendo bem sincero, eu não gosto muito de correr, não. Eu corri, eu acho que umas 2 ou 3 vezes assim na rua, mas eu não curti muito, não. Só que eu gosto muito de ver as pessoas correndo. E aí eu lembro que eu vi a maratona, né, a última maratona que teve. Cara, a galera corre muito, são 42 quilômetros. E aí saiu uma outra maratona, não era Olimpíadas nem nada, de um queniano, não sei se você ficou sabendo, Eliud Kipchoge, não sei nem falar direito o nome dele. O cara correu 42 quilômetros em menos de 2 horas, bateu o recorde. Aí eu falei, gente, esse cara corre muito. E aí quando ele chega na linha de chegada, ele não chega cansado assim, ai meu Deus, agora ferrou e tal. Ele chega tranquilão, vai lá falar com seus amigos, com a sua família, de boa. Aí eu fui procurar no YouTube para saber, como é que é a rotina desse cara, 42 quilômetros assim, numa maratona em 2 horas. E aí eu vi o vídeo de um brasileiro que foi lá na Quênia acompanhar esses quenianos. Os caras correm todo santo dia, 10, 15, 20 quilômetros. Eu acho que eles só descansam domingo. E lá tem uma parada que está quase 1 quilômetro acima do nível do mar, então a oferta de oxigênio é menor. Então quando o cara chega nesses países como o Brasil, que está no nível do mar, o cara, meu irmão, se sobressai. Aí eu fico assim, cara, ele tem que se preparar de uma forma para correr todo santo dia, 10, 15, 20 quilômetros, o cara chega na prova tranquilo. Quando a gente para observar a vida de um atleta de alta performance, a gente se depara numa rotina de treinamento intensa. Por quê? Porque, cara, ele tem que estar preparado lá para jogar, para correr, para esquiar, para arremessar, seja no tênis, qualquer esporte que você for pegar, um atleta que seja, cara, de alta performance nesse esporte, ele vai treinar todo dia, vai repetir, até, cara, ele ser um dos melhores. Da mesma forma, de um atleta de alta performance, o crente também precisa estar preparado. Mas a gente não tem que estar preparado para disputar alguma coisa, ou para competir com alguém, ou para receber algum prêmio, medalha e tal. A gente tem que estar preparado para ser perseguido e até mesmo morto por causa de Jesus. E no texto que a gente vai ler, Paulo fala sobre isso. Então eu quero ler com vocês Atos, capítulo 21, versículo 13. Está escrito assim, mas ele respondeu, Paulo respondeu, o que estão fazendo ao chorar assim? Partiu o meu coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o que está acontecendo aqui? Se você está acompanhando a leitura de Atos, você está ligado no que está acontecendo. Paulo estava viajando e estava pregando o evangelho em várias cidades. Se a gente ler e observar os capítulos anteriores, a gente percebe quanto que Paulo pregava, percorria vários lugares, anunciando as boas novas, plantando novas igrejas. Ele era um verdadeiro missionário. Enfermos eram curados, demônios eram expulsos, e o evangelho ia sendo pregado e muitos se convertiam. Só que aí chegou um momento que Paulo estava em Cesareia, e aí veio da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele se aproximou de Paulo, pegou o cinto de Paulo e amarrou os seus pés, as suas mãos, e disse que isso os judeus fariam com ele lá em Jerusalém. E aí diz o texto escrito por Lucas, que todos que estavam ali com Paulo, da igreja, falavam para ele não ir para Jerusalém. E aí Paulo responde com esse texto de hoje, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Galera, se fosse com você, se você soubesse que seria preso, perseguido, açoitado, torturado em algum lugar, e seus amigos falassem para você, cara, não vai, você iria? Eu acho que durante toda a minha vida, sempre quando eu falei que ia para algum lugar assim um pouco diferente, ou os meus pais ou os meus amigos falavam para mim, cara, não vai não, se você for, vai por outro caminho. E cara, eu sempre escutei, ou eu não ia, ou eu ia por um outro caminho. Mas Paulo sabia do que ele precisava fazer.
Ele estava disposto a ser preso e até mesmo morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Isso mostra duas coisas para a nossa vida nessa noite que eu queria falar com vocês. Primeira lição que esse texto mostra para a gente: o cristão não está isento de dias difíceis. O cristão não está isento de dias difíceis. Quando Paulo questiona eles, cara, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão chorando assim? Vocês vão partir o meu coração. E a gente vê aqui duas perspectivas completamente diferentes. Enquanto um grupo de pessoas lamentava profundamente porque Paulo ia para Jerusalém, ia provavelmente ser preso, torturado, perseguido, esse grupo de pessoas, Paulo estava pleno e consciente de que mesmo diante dos problemas que ele poderia enfrentar, ele sabia que a vontade de Deus é soberana e é perfeita. Ele foi chamado para pregar o Evangelho e ser uma testemunha de Cristo, mesmo que isso custe sofrimento e até mesmo a sua própria vida. Eu e você, crente, não estamos isentos de dias difíceis, de desertos turbulentos, de problemas sérios. Nós não estamos livres disso. Ainda estamos em um mundo caído, completamente afetado pelo pecado. A nossa natureza é pecaminosa. Esse mundo aqui ainda não foi refeito. Queridos, até Jesus voltar, viveremos em um mundo cada vez pior. E o fato de sermos cristãos não significa que nós viveremos sempre um mar de rosas. Dias lindos, maravilhosos, é claro que viveremos sim, dias alegres. Até porque a nossa alegria não depende das circunstâncias ou de experiências que a gente vive. A nossa alegria é uma pessoa, a nossa alegria é Cristo. Porém, Jesus mesmo disse: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter problemas sim, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Gente, eu acho que desde quando eu nasci, um deserto mais complicado que eu tive que passar foi quando minha mãe faleceu com câncer. Eu me batizei 10 de dezembro de 2017 e minha mãe faleceu 19 de outubro de 2018. Não tinha nem um ano e foi de repente. Em março, mais ou menos, ela começou a ter uns sintomas. Em outubro ela faleceu, 6 meses, desde quando ela descobriu e desde quando ela faleceu. Cara, eu era novo convertido, eu não sabia ainda muita coisa e tal, estava caminhando. E cara, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Pô, se você tem uma mãe e um pai, você ama sua mãe e seu pai, né? Isso é o que pelo menos a gente espera. Cara, minha mãe sempre foi saudável, de boa, e ela sempre foi uma mãe perfeita para mim. Mas, cara, do dia para a noite, as coisas viraram. E foi muito tenso lá em casa. Eu vi meu pai, cara, se sacrificando todo dia, chorando, para tentar fazer com que as coisas ficassem um pouco mais tranquilas. E, cara, eu só consigo atribuir isso a Jesus, tipo, a gente ter passado por esse momento e a gente está bem hoje. Cara, só Jesus sabe o quanto foi difícil e o quanto Ele sustentou a nossa vida. Para a gente que estava vendo ali, minha mãe, ficando cada vez mais doente e sabendo que estava muito difícil e a cura seria muito difícil, eu estava vendo isso. Só que meu irmão estava nos Estados Unidos, ele não estava vendo. E minha mãe não queria falar o que ela estava passando de verdade para o meu irmão. E aí eu lembro que em um domingo, ela foi internada e já estava bem mal, no estágio bem avançado, e ela ficou segunda internada, terça internada, e ela já estava à base de morfina, então estava com muita dor e ela já não estava plenamente consciente. Meu irmão voltou numa quarta. Meu irmão sabia que ela estava doente, mas não sabia o quão grave era o quadro dela. E meu irmão voltou quarta,
e ela faleceu numa sexta. E são momentos, cara, que eu acho que eu nunca vou esquecer, assim, de uma cena quando a gente foi buscar meu irmão no aeroporto. Meu pai, assim, com 2 óculos, e ele falou, cara, não posso chorar quando eu ver meu irmão, seu irmão, não posso chorar. E aí meu irmão apareceu, ele começou a chorar muito e tal. E meu irmão, que é isso? O que está acontecendo? Ele sabia que minha mãe estava doente, mas não sabia que estava um quadro muito grave. Só sei que meu irmão começou a socar o carro. Que é isso? Não é possível, ninguém me avisa nada, não sei o que lá. E aí meu irmão veio numa quarta, minha mãe faleceu sexta-feira. Parece que foi ali um momento para a gente se despedir. Foi muito difícil, gente, foi muito difícil. Eu tinha 16 anos, a idade de muitos aqui, mas graças a Deus, Deus nos sustentou e tem nos sustentado. E tem uma frase que já foi até falada numa pregação aqui e já apareceu no Instagram. Cristo não anula dias difíceis, mas como é bom ter Cristo em dias difíceis. E eu vivi essa parada na prática e falo para vocês, gente, como é bom ter Cristo em dias difíceis. Segunda lição que esse texto mostra para a nossa vida: ser perseguido e até morto por causa do Evangelho mostra se de fato amamos a Jesus. Galera, seja honesto. Se você estivesse no lugar de Paulo aqui, o que você faria? O que você faria? Pode parecer uma pergunta muito fácil de ser respondida. Pode ter um grupo de pessoas que fale, pô, é claro que eu vou para Jerusalém. É claro que eu morreria por Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele deu a vida dele por mim. Darei também a minha vida por Ele. Mas pode ter um outro grupo que fale, o quê? Ir para Jerusalém? Para ser preso, para sofrer perseguição, para ser morto? Tô fora. Tô bem demais aqui. Qual grupo de pessoas você se encontra? Será que você está pronto para sofrer por causa de Cristo? E você pode pensar, pô, mas ela era Paulo, né? Paulo é Paulo. Já escutei muito isso. Pô, Paulo é Paulo, o cara era top, o apóstolo. Galera, Paulo era humano como nós. Paulo era pecador como eu e você. Se a gente for parar para analisar toda a vida de Paulo, ele foi perseguido em Damasco. Ele foi preso e rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em praça pública em Filipos, ele foi desprezado em Tessalônica, ele foi considerado um tagarela em Atenas, ele foi visto como um impostor em Corinto, preso e acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio indo para Roma, foi picado por uma cobra na ilha de Malta, e ele chega em Roma, preso e algemado. Como um homem poderia continuar assim? Só sendo cheio do Espírito Santo, com uma profunda convicção de que ele era um pecador miserável e que somente a graça de Deus atuando sobre a vida dele faria isso. Tanto que ele vai falar em Filipenses 1:12, as coisas que me aconteceram até agora têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele mesmo disse, não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Paulo entendeu que a mão soberana de Deus dirigia o seu destino. Queridos, uma vez que eu e você cremos no sacrifício de Cristo naquela cruz, crendo que só há perdão dos pecados em Jesus e só há salvação em Jesus, nós recebemos um novo coração e uma nova vida. Uma vez que nós cremos na ressurreição e reconhecemos a nossa miséria diante de Deus, nós somos transformados e regenerados pelo poder do Espírito Santo. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Por isso que Paulo, humano como eu e você, foi capaz de enfrentar tanta coisa e falar, ei, eu estou pronto não só para sofrer, mas até mesmo para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Porque eu considero tudo nesse mundo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Será que o nosso coração tem sido assim? Será que você tem amado a Jesus de coração? Ou você só fala que ama com a sua boca, mas isso não é uma verdade no seu coração? Quando a gente pega a vida de muitos atletas de alta performance,
a gente vê que são pessoas que treinam incansavelmente. Essas pessoas sentem dores, sofrem lesões e lesões sérias. E essas pessoas lidam com isso diariamente, para ter como algum resultado, alguma medalha, ou algum título, algum reconhecimento, até mesmo popularidade, fama, muito dinheiro. Mas muitos desses atletas fazem isso porque amam o esporte desde criança. Se a gente for pegar grandes nomes dos esportes, a gente vê que essas pessoas amavam o esporte desde pequenininha. Essas pessoas são movidas por um grande amor pelo esporte. Se nós estamos dispostos a sofrer por algo passageiro, se nós estamos dispostos a sofrer por algo momentâneo e material, quanto mais devemos suportar por Jesus, que nos dá vida eterna, que nos dá salvação e perdão dos nossos pecados. E isso só acontece quando nós somos movidos por um profundo amor a Cristo. Porque se não amamos Jesus, nós nunca sofreríamos por Jesus. Se não amamos a Jesus, nós nunca seríamos felizes morrendo por Cristo. Por isso que ser perseguido e até morto por causa do Evangelho mostra se nós amamos Jesus ou não. E isso é algo muito mais além do que simplesmente eu falar, cara, sim, eu vou ser perseguido, sim, eu morrerei por Cristo, sim, eu serei açoitado. Será mesmo? Amar a Jesus envolve algo muito mais prático do que simplesmente você falar que ama. Quando eu falo que eu amo a minha esposa, isso não diz respeito somente ao fato de eu chegar e falar, pô, meu amor, eu te amo. Amar a minha esposa envolve atitudes, envolve um relacionamento íntimo, conversa, você escutar. Eu sei do que a minha esposa gosta, eu sei do que ela não gosta. Por quê? Porque eu vivo com ela, tenho um relacionamento com ela. Da mesma forma é com Jesus. E olha que eu não estou nem entrando no mérito aqui de sofrer uma perseguição extrema por pregar o Evangelho. Ninguém aqui ainda foi preso por pregar o Evangelho. Ninguém aqui sofreu, foi açoitado, ou foi preso, ou até mesmo morreu por pregar o Evangelho. Mas tenha uma coisa em mente, isso um dia pode acontecer com você. E o que você vai fazer? Qual vai ser a sua reação? Será que você está disposto a sofrer e a morrer por Cristo, o Senhor da sua vida? De que forma a gente aplica esse texto na nossa vida? Primeira aplicação: esteja preparado para enfrentar desafios por amor a Cristo. Eu não sei se você conhece o Michael Phelps, o nadador aí famosão, o cara foi multicampeão aí na modalidade. E eu estava escutando um relato dele que ele se preparou durante 5 anos inteiros, treinando todo santo dia, durante 5 anos. E aí na Olimpíada de Pequim, que foi 2008, na prova que ele domina, agora eu não lembro se foi 100 metros ou 200 metros, quando ele mergulhou para começar a sua prova, entrou muita água na máscara dele. E aí depois ele contando, ele fala que ele não conseguia enxergar nada. Só que o cara estava tão bem treinado que ele sabia exato o número de braçadas para chegar e para voltar. Ele ganhou a prova e estabeleceu o novo recorde mundial. Olha que sinistro. Pega aquele Usain Bolt também, o cara que corre muito. Tem uma conta lá também que fizeram. O cara correu não sei quantos quilômetros, treinou durante anos e anos para correr uma prova em 10 segundos. E as Olimpíadas são de 4 em 4 anos, hein? Quando a gente pega esse caso do Michael Phelps, a gente vê que o cara estava treinando todo santo dia. O cara era uma máquina. Mas no momento mais esperado para ele, as coisas não deram certo. Entrou água lá na máscara dele. E aí? Mas como ele estava tão bem treinado, ele conseguiu ser campeão, estabeleceu um novo recorde mundial.
Assim também os crentes em Jesus devem estar preparados para os dias difíceis. E como eu e você nos preparamos para esses momentos? Querido, oração. Você deve orar mais e mais. Ore sem cessar. Ore quando for dormir, quando for acordar, quando estiver fazendo qualquer coisa na sua vida, esteja em espírito de oração. Por mais que seja muito maneiro você separar um tempo para você orar durante o dia, mas, cara, faça da sua vida uma vida em espírito de oração. Lava a louça orando, vai fazer sua prova orando, recebe a sua nota orando, a sua aprovação orando. Com certeza você vai ser uma pessoa muito mais parecida com Jesus. Irmão, irmã, faça do jejum um hábito recorrente na sua vida. Você está firme no jejum para o retiro? Será que você tem tido compromisso com o jejum diante de Deus? Leia a Bíblia. Não leia porque você tem que fazer alguma obrigação, alguma regra. Leia para você aprender mais de Deus, para você ter mais conhecimento da palavra, para você ter mais intimidade. Seja assíduo nas células, nos cultos, nos FSTs. Praticando todas essas coisas, nós vamos glorificar Jesus e agradar o coração dele. E nós estaremos preparados para os dias difíceis, sim. Você não está sozinho. Tem toda a sua igreja aqui com você, para a gente passar junto por esses momentos difíceis também. Porque nós sabemos que temos não só a igreja, mas um Redentor que vive e cuida da nossa vida. Mesmo no seu momento mais triste e tenebroso, o Senhor não te desampara. O Senhor é contigo. Apegue-se a isso. Então eu e você podemos seguir firme e confiante nas tribulações, sabendo que Deus está com a gente. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé, e agradeça. Agradeça por tudo que você tem vivido. Você é uma pessoa grata? Às vezes a gente fala isso na célula. Uma vez eu acho que foi uma irmã aqui da igreja que falou: se você acordasse amanhã com as coisas que você agradeceu hoje, com o que você acordaria amanhã? Paulo diz em Romanos 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Amém? Depois que minha mãe morreu, eu questionei muito, sendo bem sincero. Falei: Senhor, que isso? Nem um ano de convertido, que luta. Caraca, minha mãe tinha 47 anos. Tanta gente que faz tanto mal aí no mundo, por que o Senhor teve que levar minha mãe? E durante um tempo, cara, eu estava questionando a Deus, porque Ele tinha levado minha mãe. Mas parece que Deus se importa tanto com a nossa vida, que o Espírito foi meio que redirecionando minha forma de pensar. E aí eu passei a pensar da seguinte forma: do nada. Aí eu falo isso para alguém, tem gente que fala: cara, a gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo. Pelo amor de Deus, gente, do nada, como é que eu vou pensar nisso do nada? E eu comecei a lembrar lá naquele texto em Eclesiastes: tudo tem o tempo determinado por Deus. Cara, tem tempo de chorar, tem tempo de rir, tem tempo de colher, tem tempo de semear. E parece que o Espírito foi me levando para esse pensamento. E aí eu passei a agradecer pelo tempo que eu tive com minha mãe. Quantas pessoas nascem e nem conhecem sua mãe? Quantas pessoas são deixadas de lado, são rejeitadas pelos seus pais? Aí eu passei a agradecer, mó doideira, do nada. Falei: caraca, Senhor, obrigado, porque tive uma mãe que me amou, fazia as coisas por mim, glória a Deus. E, gente, hoje eu olho para trás e falo: cara, eu não tenho do que reclamar. Quem sou eu para julgar os planos de Deus? Quem é você para julgar o que Deus tem para a sua vida? Então, irmão e irmã querida, fortaleça a sua vida espiritual, ore cada vez mais, busque intensamente a presença de Deus. A gente está uma semana do nosso retiro. Não deixa para preparar o seu coração quando você chegar lá.
Continua firme na leitura de Atos, no jejum, para que os meus olhos e os seus olhos vejam a manifestação da glória de Deus naquele lugar. Quem é que gosta de bolo de cenoura com cobertura de chocolate? Top! Uma galera. Eu gosto muito. Imagina que a gente vai fazer um bolo. O que precisa para um bolo? Ovo de cenoura com chocolate. Ovo, farinha, açúcar, cenoura, manteiga. É isso, né? Deve ter mais coisa. E aí você chega no retiro com o bolo pronto. Só que para você chegar no retiro com um bolo de cenoura pronto, você teve que durante toda a semana, não sei, preparar esse bolo, né, cara? Você foi lá no mercado, comprou ovo, foi comprar farinha, foi comprar açúcar e chegou no retiro com o bolo pronto. Imagina agora que esse bolo é o nosso coração. Cara, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai participar dos cultos, das células, vai ter um relacionamento profundo com Deus, para a gente chegar lá no retiro, cara, com o coração pronto, preparado para ouvir do Senhor. Não deixa para fazer essas coisas no retiro só, faça no retiro sim, beleza? Faça, mas não deixa para fazer só lá. Cara, faça dessa semana uma semana de intensa busca para Deus. Chegue no retiro, cara, com o coração fervendo diante de Deus, com um bolo pronto, de cenoura, com cobertura de chocolate. Entenderam? Virão lutas, galera. Virão tentações, virão batalhas. Mas apegue-se à rocha eterna, que é Jesus. Deus vai te dar o socorro necessário para que o seu coração esteja mais próximo dele. Mas você precisa ser intencional, né, varão? Vai, busca, ora. Vamos querer. Com certeza o Espírito vai te capacitar, vai te direcionar para que você deseje mais as coisas de Deus. Segunda aplicação e última. Ame o Senhor Jesus acima de qualquer coisa nessa vida. Ame o Senhor Jesus acima de qualquer coisa nessa vida. O que significa amar alguém? Se eu chegasse para te perguntar hoje, o que é amar uma pessoa? O que mostra que eu amo alguém? Será que é simplesmente eu chegar e falar, cara, te amo? Ou é algo além? Eu falei aqui da minha esposa, né? Cara, se eu falo que eu amo a minha esposa, eu preciso ter atitudes que comprovem isso. Se eu sei o que ela gosta e o que ela não gosta, e se eu amo ela, eu vou fazer aquilo que ela gosta, né? Por favor. Se tem algo que ela não gosta, se eu fizer, vai entristecer o coração dela, não é? Então, se eu amo a minha esposa, eu vou fazer de tudo para que ela se sinta bem, para que ela se sinta feliz comigo. Eu estou melhorando ainda, tem muita coisa para melhorar, assim, para ela ficar de boa. Mas, gente, relacionamento, a base do amor é isso. Você quer fazer tudo que tiver ao seu alcance para deixar essa pessoa feliz. Então, se você ama Jesus, será que as suas atitudes comprovam isso? Se você diz que ama o Senhor, mas não obedece a sua palavra, você não está amando o Senhor verdadeiramente. Jesus fala isso lá em João. Se vocês me amam, Jesus falando, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Você guarda as palavras de Jesus? Você vive a palavra de Jesus? Porque está escrito. Se eu amo a Jesus, eu guardo as palavras e vivo essas palavras. E nós mostramos com as nossas atitudes se de fato amamos a Jesus ou não. Você ama a Jesus? Você guarda a palavra de Deus? Você vive o que a Escritura diz? Amar é muito mais além, galera, do que simplesmente você falar. Amar a Jesus é mostrar com a sua vida uma completa obediência à palavra de Deus.
Nós só estaremos prontos para sermos perseguidos, apedrejados, açoitados e até mesmo mortos por Jesus quando amarmos Ele de verdade. Eu morreria pela minha esposa porque eu amo ela. Se eu não amasse, eu não morreria. Às vezes eu fico até em dúvida de morrer sobre uma pessoa aí aleatória que eu ame. Quem dirá uma pessoa que eu não ame? Você morreria por uma pessoa que você não ama, seu inimigo? Morreria, cara. Imagina. Se não amamos a Cristo, nós nunca seríamos capazes de sofrer ou morrer por Ele. E assim deve ser o nosso relacionamento com Jesus. Quanto mais buscamos Ele de coração, através da leitura da palavra, da oração, do jejum, de tudo que a Bíblia diz que precisamos fazer, quanto mais fazemos essas coisas, mais amamos a Jesus. Querido, presta muita atenção num ponto. Não permita que Satanás enche o seu coração e fale que você precisa estar bem, ou que você precisa estar no gás para começar a ter uma vida com Deus e ter prazer nele. Não! Nós só teremos prazer em Deus quando a gente está buscando a Ele de todo o nosso coração. A gente só vai ter prazer em Deus quando a gente está lendo a palavra. Às vezes, eu pensava muito isso no início. Falo, cara, deixa eu estar melhorzinho aqui, deixa eu ajustar um pouco minha vida, tamar no gás para começar a ler a Bíblia. Cara, eu só me frustrei. Nunca estava no gás o suficiente para começar a ler a Bíblia. Você só vai estar no gás, só vai estar cheio, só vai estar na pressão quando você estiver lendo a sua Bíblia, orando, tendo um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Pode ser que isso seja difícil no início, mas meu irmão e minha irmã, eu te garanto, de verdade, que quanto mais tempo você passa na presença de Jesus, mais você tem prazer nele. Então, galera, semana que vem estaremos juntos no retiro. Se coloque diante de Deus. Avalie o seu coração. Veja o que tem te afastado de Jesus. Quais pecados que você tem enfrentado que você não tem conseguido deixar para trás? Quais distrações têm te atrapalhado de ter um relacionamento mais profundo com Cristo? Avalie o seu coração. Jesus quer que eu e você tenhamos uma comunhão íntima com Ele. E eu não estou falando isso somente pelos dias que vamos viver lá no retiro, mas em toda a nossa vida, gente. Prepare o seu coração. Esteja atento. Busque o Senhor de todo o coração, porque Ele mesmo diz, através do profeta Jeremias: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pela vida de cada um aqui. A minha oração é para que o Senhor guarde o nosso coração, que a gente, de fato, avalie a nossa vida com o Senhor, que durante essa semana a gente esteja atento, Senhor, vigie, ore, para que a gente não caia em tentação, que o Senhor guarde a vida de cada um, guarde cada familiar, que todos cheguem em segurança no retiro, que sejam dias incríveis na sua presença. Por favor, Jesus, que a gente continue firme nessa leitura de Atos, no jejum, fortaleça cada um aqui, Senhor, para continuar firme e ser cada vez mais cheio do Senhor e chegar no retiro com o coração preparado, quebrantado e contrito para ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, amém.